Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Aprendendo RPG. E esta série que já está se aproximando aí da sua conclusão. Estamos aí nos últimos tópicos que eu planejei para essa série e hoje em específico vamos falar um pouco sobre classe de armadura. Então eu peço para vocês, desde já, deixar o like aí no vídeo e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer o canal. Se você deixa o like, você torna o nosso vídeo e o nosso canal mais relevante. Você sabe que para canal pequeno como o meu, isso é muito importante. E se você ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se. E vamos pro vídeo. Como não deixar de referenciar ao nosso primeiro vídeo da série, aquele no qual nós fizemos a criação de personagens, né? E ali na criação de personagens, obviamente, como parte dessa criação, teve ali a escolha da armadura e o cálculo da classe de armadura, que fizemos ali rapidamente apenas para compor ali a criação do personagem. Então, quando você cria o personagem, que você escolhe a classe na qual aquele personagem está inserido, o treinamento que ele tem, ali na própria página da classe você tem um tópico que define qual é o equipamento inicial dele. E ali tem, obviamente, uma armadura inicial, né? Além disso, ao longo da história, ao longo da própria aventura, o personagem ele vai poder ter a oportunidade de adquirir, comprar ou, sei lá, saquear outros tipos de armadura melhores. Então, sempre quando um personagem tem uma armadura na qual ele está vestido, existe ali no livro do jogador uma tabelinha enumerando todos os tipos de armadura e o respectivo cálculo da sua classe de armadura, que é esse aqui que você está vendo na tela. Eu vou também deixar na tela o símbolozinho do escudo, que seria a parte da ficha onde é anotada a classe de armadura. Então, na sua ficha existe uma parte onde é anotada a classe de armadura e, sabiamente, eles colocaram ali no formato de um escudinho, que fica uma coisa até bem intuitivo da gente entender. E para nós calcularmos a classe de armadura, nós utilizaremos esta tabelinha aí que vocês estão vendo. Então, antes de adentrarmos na tabelinha propriamente dita, eu acho relevante a gente mencionar como seria a classe de armadura, caso a pessoa esteja sem usar armadura, né? Qual seria o valor ali na classe de armadura? A fórmula para calcular a classe de armadura sem armadura é 10 mais o modificador da destreza daquele personagem. O uso do modificador da destreza, ele tem uma lógica ali por trás, que ele indica que mesmo quando tá sem armadura, o personagem ainda tem a sua habilidade de se esquivar dos ataques. Então, justamente por isso que o modificador de destreza é tão utilizado, inclusive em alguns tipos de armadura mais leves, como nós veremos mais à frente. Nessa tabela que vocês estão vendo, ele está listando todos os tipos de armadura possíveis, né? E se vocês repararem, essas armaduras elas estão classificadas em 3 tipos: leves, médias e pesadas. Na coluna aqui que você está vendo Armor Class, né, que é classe de armadura, nós temos aí a fórmula para calcularmos a CA, que é a classe de armadura. Então, basicamente, se você já viu até aqui do vídeo, você já está com praticamente 90% do que você precisa para fazer isso. No entanto, vamos continuar aqui o vídeo porque existem ainda alguns pontos que eu acho muito relevante nós abordarmos. Então, nessa coluna que vocês estão vendo, chamada Armor Class e AC, que no português a gente chamaria de CA ou classe de armadura, nós temos aí a formulinha para calcularmos a CA de acordo com a armadura que o personagem está usando. Então você vê aí qual é a armadura do seu personagem, vem aqui na listinha dela e ao lado aqui na coluna você vai ver a fórmula para calcular a sua classe de armadura. Falando rapidamente aí sobre os tipos de armadura. Então, quando nós falamos de armaduras leves, nós estamos falando de armaduras assim que são tão leves a ponto de não restringirem os movimentos de quem as usa. Portanto, o cálculo da classe de armadura das armaduras leves, geralmente ela leva em consideração um valor fixo
mais o modificador da destreza. Um bom exemplo disso seria a Studded Leather, que utiliza o valor 12 mais o modificador da destreza. Então, se nós temos um personagem com destreza 16, o seu modificador seria mais 3. Então, 12 mais 3 ficaria 15 de classe de armadura. Ok? Em seguida, vamos aí para as armaduras pesadas, que é exatamente o inverso das armaduras leves. Elas são extremamente poderosas e protegem muito mais do que as armaduras comumente protegeriam. Porém, elas são pesadas demais e, portanto, elas restringem o movimento de quem as usa. Em termos práticos, o cálculo da classe de armadura das armaduras pesadas geralmente é um único valor fixo, porém maior do que os outros. Então, a classe de armadura de uma armadura pesada ela não leva em consideração o modificador da destreza. Um exemplo disso é a armadura de placas, né? Que ela tem CA 18 e acabou-se. E daí, no meio termo entre essas duas armaduras, entre esses dois tipos de armadura, nós temos as armaduras médias, né? As armaduras médias são armaduras que protegem bem, mas não tão bem quanto protegeria uma armadura pesada. Porém, elas não restringem tanto o movimento quanto as armaduras pesadas, mas ainda assim restringem um pouco mais do que uma armadura leve. Portanto, o cálculo da CA ele é um meio termo entre os dois. Então ele leva em consideração o modificador da destreza, mas até um valor máximo. Por exemplo, a Scale Mail, né, que seria a armadura cota de escamas. Ela tem uma CA de 14 mais o modificador da destreza. Mas esse modificador da destreza ele pode chegar até o máximo de mais 2, né, porque aí a Scale Mail ela restringe um pouco os movimentos. Então não importa se você tem uma destreza 18, né? Para quem não sabe, a destreza 18, ela tem um modificador de mais 4, mas na hora do cálculo ali da CA, você só vai considerar até no máximo 2, porque a Scale Mail, por ser uma armadura média, ela restringe um pouco os movimentos de quem a usa. Aqui na nossa tabelinha, nós temos nessa última linha aqui a questão do escudo. O escudo por si só, ele não compõe a armadura, ele complementa. Então, ao utilizar um escudo, o personagem aumenta sua CA em mais 2. Então, por exemplo, vamos supor que um determinado personagem esteja usando uma armadura Chainmail. A CA de uma armadura Chainmail, que é uma armadura pesada, ela é 16, ela é fixo no 16. Porém, se o personagem for lá e colocar um escudo no braço, ele vai somar mais 2 nessa CA, ficando com um total de 18. Ainda consultando aqui a nossa tabelinha, nós vemos que existe uma coluna aqui falando a respeito de força. Por quê? Existem algumas armaduras que são pesadas demais e para que o seu usuário consiga utilizá-la de forma mais eficiente, é necessário que ele seja um pouquinho forte. Afinal de contas, se ele for utilizar essa armadura pesada e não for forte o suficiente, ele vai acabar prejudicado por essa armadura. Então aqui nessa tabelinha existe um valor de força mínima que um personagem tem que ter para utilizar algumas dessas armaduras, né? E o que acontece? Se esse personagem, por um acaso, vestir uma dessas armaduras e não atender esse requisito mínimo de força, ou seja, se ele for mais fraco do que o requisito mínimo de força para utilizar essa armadura, ele vai sofrer alguma penalidade por isso. E que penalidade seria essa? Bom, em termos de regra, aquele personagem ele passará a ter o seu deslocamento máximo reduzido em 10 fits ou em 2 quadradinhos ali na grid, né? Por quê? Porque a armadura é pesada demais, ele se desloca com um pouquinho de dificuldade. Isso se ele não tiver atendendo esse requisito mínimo. Se ele tiver atendendo, daí não muda nada, fica tudo normal. Outro ponto que é importante a gente abordar é essa coluninha aqui a respeito de furtividade. Nessa coluninha, ela tem como base assim teórica o fato de que algumas armaduras elas são feitas de materiais que fazem barulho quando se mexem, especialmente as armaduras de placa, de
terracota, nessas armaduras de metal, quando o usuário dela se mexe, o próprio metal vai se chocando ali, vai fazendo barulho. Isso, em termos de regra, em termos práticos, ele tem um impacto ali no personagem. E que impacto seria esse? Se nós olharmos aqui na coluna, nós vemos que algumas armaduras, elas impõem desvantagem ao seu usuário quando realizar testes de furtividade. Em termos práticos, é muito mais fácil para uma pessoa que está usando uma armadura de couro se esconder ou andar furtivamente do que uma pessoa utilizando uma armadura de placas, né? Isso daí na vida real também. E a vida imita a arte, né? A vida imita o jogo de RPG. Então nós vemos isso também nas regras de RPG. Então, quando você escolher uma armadura, verifique aqui do lado nessa coluninha. Se ela tiver aqui marcado como desvantagem, significa que ao utilizar essa armadura, o seu personagem tem desvantagem em testes de furtividade, né? E geralmente as armaduras mais leves, elas não impõem esse tipo de desvantagem. E por fim, mas não menos importante, eu vou fazer aqui uma pergunta no campo teórico, né? É possível um mago vestir uma armadura de placas completa? É possível um mago vestir uma armadura pesada? É possível, expandindo ainda mais a pergunta, é possível qualquer tipo de personagem vestir qualquer tipo de armadura? A resposta, ao contrário do que muitos de vocês estão pensando, é sim. Qualquer personagem em Dungeons and Dragons pode vestir qualquer armadura que ele quiser. Claro que o mestre ele poderá impor algumas limitações, por exemplo, um meio-orc não vai conseguir roubar a armadura de um gnomo e vestir porque ela é pequena demais para ele, né? Isso aí tem que ser levado em consideração nas narrativas. Mas fora isso, qualquer personagem de qualquer classe pode vestir qualquer armadura. E aí, é bom lembrar que RPG não é videogame, tá? Não existe essas limitações de mecânicas de videogame aqui. RPG ele é um jogo de imersão. Então, a proposta por trás disso é que tudo que é possível fazer na vida real é possível fazer, deveria ser possível fazer no RPG também. Essa é a lógica. Sempre quando vocês estiverem jogando ou mestrando, tenham em mente isso. É possível na vida real? Então é possível no RPG também. Então, por exemplo, eu nunca vesti uma armadura pesada na vida. Eu nem sequer sei utilizá-la, mas com certeza, se eu ver uma armadura pesada, eu consigo, né? No caso, armaduras pesadas precisa de alguém vestindo ela em vocês. Mas eu conseguiria vestir, andar com ela tudo normal. Porém, eu quero chamar atenção aqui para vocês para a ficha do personagem. Se nós analisarmos diretamente a ficha do personagem, existe um quadrinho aqui na parte inferior esquerda, que é o quadrinho das proficiências. Nesse quadrinho estão listados todas as coisas no qual o personagem é proficiente, sejam elas armas, armaduras, ferramentas e até as línguas que o personagem fala. Então, se o personagem ele é proficiente com espada longa, essa proficiência ela tem que estar anotada aqui. Na vida real, eu, por exemplo, eu não tenho nenhum treinamento com katanas. Mas se por um acaso eu precisar me defender e tiver uma katana à mão, eu vou pegar a katana e tentar me defender aí de um eventual agressor. Se essa defesa vai ser efetiva ou não, em razão da minha falta de treinamento, daí já são outros 500. E isso se traduz em regras de RPG. E em relação a armas, será o nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre armas. Mas falando aqui de armadura, aqui nessa tabelinha estão listadas todas as armaduras na qual o personagem é proficiente. Existem armaduras que ele é proficiente, existem armaduras que ele não é proficiente. Isso vai depender do personagem e da classe também. Então, se um personagem quiser, ele pode vestir uma armadura na qual ele não é proficiente. E aí, o que vai acontecer? Quando ele veste essa armadura, ele vai ser beneficiado da CA completa daquela armadura. Ele vai ter todos os benefícios de classe de armadura daquela armadura. Se for uma armadura de placas, por exemplo, que a CA é 18, ele vai ter os 18 ali de CA quando vestir a armadura. Se for uma scale meio, que é 14 mais destreza no máximo 2, vamos dizer que seja 16,
ele vai lá, veste, ele vai ter os 16 de CA. Nessa parte continua inalterada. Porém, ao utilizar uma armadura na qual você não é proficiente, essa armadura ela vai impor algumas desvantagens a teu personagem. Enquanto um personagem estiver utilizando uma armadura na qual ele não é proficiente, esse personagem ele passará a ter desvantagem em todos os testes envolvendo habilidades, em todos os testes de salvaguarda e em todos os testes envolvendo força ou destreza. Esse personagem também não será possível, não conseguirá lançar magias. Então você vê que são muitas restrições. Às vezes, para você conseguir uma CA mais alta, você vai estar praticamente anulando qualquer coisa que seu personagem conseguiria fazer, né? E aqui uma observação importante. Muitas vezes aqui nesse quadrinho de proficiência vai estar listado armadura por armadura, né? Vai estar proficiente em armadura de couro, armadura de couro batido, não sei o que, não sei o que. Mas também, na maioria das vezes, ele vai estar apenas a categoria da armadura. Por exemplo, proficiente em armaduras leves e médias. Proficiente em armaduras leves. Nesse caso, quando está escrito assim, se tiver, por exemplo, armaduras leves, isso significa que aquele personagem ele é proficiente em todas as armaduras classificadas na categoria armadura leve. Se tiver armadura média, a mesma coisa. Se tiver leve, média e pesada, significa que ele é proficiente em todas as armaduras, né? Também, se você quiser, na sua ficha, você pode colocar proficiente em todas as armaduras. Claro, se ele for proficiente, né? E para que nós possamos aqui fechar o assunto e não deixar nenhum assunto pendente, vamos falar aqui das duas últimas colunas, que são as colunas que não falamos até agora. Uma delas informa quanto pesa cada armadura. Isso aí é muito importante para aquele mestre que quer ficar acompanhando quanto de peso o personagem está carregando. Existe uma regra específica sobre carga, né? Quanto de carga aguenta o personagem. Isso daí nem todos os mestres gostam de adotar. Eu acho que depende muito da campanha também. Em vídeos futuros nós poderemos vir a abordar isso também. E na outra, tem uma parte aí de preço de mercado, caso queira comprar a armadura em questão. Ele também é útil para vender a armadura, né? Alguns mestres consideram que quando você vende a armadura, você vende um pouco mais barato do que compra. Mas tá aí, pelo menos para ter um referencial do quanto custaria uma armadura dessas no mercado, aí no mundo de fantasia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, lembro a vocês, é importante demais você deixar o like. Apoie aqui o pequeno criador de conteúdo, né? Vamos ajudar o canal a alcançar novos patamares aí. E é isso, pessoal. Inscreva-se. Se quiser, torne-se membro aí por meio do link aqui no comentário. E até a próxima aventura e falou!